Sempre um prazer receber a deputada conosco. Como vai, senhora? Tudo bem, deputada? Obrigado por Oi, atender-nos assim no Vinícius. domingão. Adoro. Tudo bom, Vinícius? Oi, Fernando. Prazer estar com vocês de Tudo novo. bem, Vamos lá. Deputada, para a gente começar a nossa conversa, eu vou mostrar um vídeo rapidamente. E, Fernando, se você puder dar aqui no Zap um auxílil para a nossa companheira ali, o do MST, eu não sei se ela me disse agora que está com um probleminha, mas que fácil de resolver. Se você puder dar uma olhadinha lá, enquanto eu converso aqui com a deputada, nesse comecinho de segunda parte da live, eu vou colocar, viu, deputada, só um videozinho que está circulando nas redes sociais hoje. Vocês vão ver do que se trata, uma série de artistas que fizeram esse videozinho aqui. E aí a gente vai falar dele. Bom, informação não nasce em árvore, né? Cultura também não. Uma notícia de verdade, é sempre o resultado do trabalho de um jornalista. Um filme, uma música, é sempre o resultado de trabalho de artistas. Esse trabalho precisa ser acreditado e remunerado. Não faz sentido que as gigantes do mundo digital lucrem milhões com o trabalho de jornalistas e de artistas. O projeto de lei 2630, que será votado na terça-feira, dia 2 de maio, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Você que consome notícias, que escuta músicas, que assiste filmes nas plataformas digitais, tem o direito de saber quem produziu essas notícias, músicas e filmes. Os jornalistas e artistas que produziram as notícias, as músicas e os filmes têm o direito de ser remunerados pelo seu trabalho. As grandes empresas do mundo digital devem ter a obrigação de identificar a origem das notícias, das músicas e dos filmes que reproduzem e remunerar os seus criadores. O projeto de lei 2630 precisa ser aprovado para que o ambiente digital deixe de ser uma terra sem lei. Liberdade só existe com responsabilidade e transparência. Eu espero que o Congresso nos ouça e nos atenda. Obrigada. É isso aí, viu, deputada? Ele tem dividido um pouco as opiniões, né? Tem pessoas dentro da esquerda que têm criticado esse projeto. Queria colher a sua opinião aqui de cara, para depois a gente entrar nos outros assuntos pertinentes à live de hoje. Olha, Vinícius, que coisa boa que tu começa com essa pergunta e com essa mobilização dos artistas. Eu acho que as Big Techs, as grandes empresas que controlam todas as redes sociais, começaram uma ofensiva pesadíssima sobre o projeto. Nós estamos falando de grupos bilionários que controlam todos os algoritmos que chegam até nós, inclusive eles. Lamentavelmente, né, Vinícius, na ausência da lei, tem patrocinado conteúdos negativos e diminuído o algoritmo de conteúdos a favor do projeto. Tenho sentido na pele já, como deputada e alcance nas minhas redes sociais. Além de uma série de fake news que têm sido veiculadas para inviabilizar o PL 2630, relatado pelo deputado Orlando Silva, e que depois de 3 anos está pronto para ser votado na terça-feira. É claro que melhorou muito do que veio para o Senado, né, para a Câmara dos Deputados. Eu era líder quando foi aprovado no Senado, lá foi votado em 3 meses, e aqui no que diz respeito à responsabilização das plataformas, a responsabilidade solidária e ao mesmo tempo a garantia da liberdade de expressão, da preservação do usuário, está muito maduro e muito melhor o texto. Aliás, digo que essa lógica que norteia o texto de pegar os financiadores da indústria da mentira, né, de quem promove aquela fake news que é tão difícil da gente identificar e que, bom, custa vidas, né? Teve gente morta por uma fake news na Baixada Santista, teve fake news que interferiram no resultado eleitoral e até tu conseguir identificar é uma dificuldade. A lei é muito correta, né, e muito acertada nisso. O que me espanta ou chama atenção é que tem um grupo que tem feito uma propaganda deixando, de novo, para o controle das Big Techs o que remunerar ou não. Hoje, o conteúdo jornalístico não é remunerado no país com regras claras e transparência, e mesmo os direitos autorais que os artistas estão reivindicando e que também está na lei, né? O que acontece? Vocês do DCM é uma plataforma que produz jornalismo, uma empresa que produz jornalismo. E as grandes Big Techs podem ganhar com todo o conteúdo que vocês produzem e simplesmente não pagar nada por esse conteúdo produzido, para vocês e para todos os veículos de comunicação empresariais ou independentes, porque a lei protege. E o que eles querem? Manter a ausência de legislação. Manter a ideia de que o Google escolhe quem paga. E escolhe quem paga entre vários canais,
né? Mas sem nenhuma transparência, sem nenhum controle, e ao mesmo tempo pode deixar de pagar a qualquer tempo. Não é uma obrigação pagar o conteúdo jornalístico produzido por um jornalista, produzido por um veículo de comunicação, produzido pela mídia brasileira. Isso é um escândalo. E agora a gente viu uma enxurrada de fake news sobre o projeto. Infelizmente, gente de esquerda e de boa fé compartilhando coisas que não têm nenhum fundamento com a verdade, como o caso do artigo 32, né, que não só não prejudica os veículos independentes ou as pequenas e médias empresas, como pode proteger. Não ter a regulamentação do conteúdo jornalístico, aí sim, é que prejudica os veículos independentes da mídia tradicional, prejudica a mídia brasileira de uma forma geral. Sim, pode ser, mas nós estamos falando dos pequenos que têm feito o debate combatendo e criticando os monopólios do meio de comunicação, crítica que eu compartilho, e que obviamente nós temos que avançar na ideia da democratização dos meios de comunicação, mas ao não votar o PL, vai deixar a controle dos monopólios de grandes empresas capitalistas e bilionários internacionais, que é o grupo Meta, que são os grupos que controlam as redes sociais e que controlam o que a gente gosta, que sabem os nossos gostos a partir dos dados nossos que captam e nos induzem determinados conteúdos sem nenhuma transparência, sem nenhum controle, sem nenhum nada. Sem contar, isso falando assim, do geral, do usuário, nós, eu, Fernanda, Vinícius, tu como jornalista, mais grave ainda, porque eles podem pegar algo produzido por ti, ganhar com isso e ao mesmo tempo não remunerar o teu trabalho, não remunerar o trabalho do DCM, não tem nenhum critério de transparência e de controle de que eles paguem, né, esse conteúdo. Mas do ponto de vista individual, eles induzem os algoritmos que chegam na gente. O que chega e o que não chega. Constroem as bolhas, fomentam as bolhas de ódio e, ao mesmo tempo, gente, não vamos ser ingênuos. O trumpismo não caiu de paraquedas no mundo, não foi só um cenário de uma crise econômica e social profunda, que também foi, a gente nunca pode tirar o contexto político, mas teve gente, né, das grandes plataformas que formou e uma série de veículos que foram, enfim, alçados nas redes, para chegar nas pessoas. Então nós estamos aqui falando das liberdades democráticas e da preservação do controle, da transparência e da possibilidade de democratização do que chega a nós. E hoje é controlado por esses grandes monopólios. Além disso, né, porque tu me perguntou especificamente da remuneração de conteúdo, que é parte do que os artistas estão falando dos direitos autorais, que eu concordo, e que bom que está no projeto isso, que é um escândalo que os artistas não recebam os direitos autorais das suas obras nos últimos 30 anos no Brasil. Então, os grandes big techs têm que pagar esses direitos autorais dos artistas. Mas, além disso, nós estamos falando da preservação de vidas. Hoje, uma plataforma, ela simplesmente não se responsabiliza pelo que é postado. E tudo bem, algum indivíduo pode fazer uma postagem que tenha crime e a plataforma não saber, né? Agora, quando for notificada, tem que tirar do ar se um crime está sendo promovido, e se mantiver este crime, ela é responsável solidária por isso. Eu estou falando de crime mesmo, de golpe na internet. Tem um caso no Facebook, por exemplo, que os criminosos patrocinaram mais de 150 vezes o mesmo golpe. E é óbvio que a plataforma tinha conteúdo. E eles pagavam, a plataforma ganhava o patrocínio, só que quem perdia era o povo brasileiro, que caía no golpe. A dona Maria, o seu João, o seu José. E aí depois que a empresa que o golpe é dado, quando tu vai buscar o direito, vai na delegacia, produz o boletim de ocorrência, tu não tem como responsabilizar a plataforma que tinha conhecimento prévio e ganhou com o golpe, porque os criminosos criavam perfis falsos e patrocinavam o golpe. Não, gente. Aí não. Isso eu estou falando de um exemplo concreto que qualquer um de nós pode cair num golpe virtual. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Telegram, que é isso? Grupos neonazistas, um deles tinha tido a interação com um assassino que matou 4 crianças com uma machadinha. E eles se recusaram a dar os dados dos criminosos, que poderiam promover outros ataques em escolas. Mas como assim? Não é terra sem lei. Como assim o Telegram chega aqui e diz não vou dar e ponto? Não, tem que dar. Eu achei a decisão da justiça equivocada de cobrar só 1 milhão de multa. Poderia devolver o Telegram no ar, mas cobrando 50 milhões de multa diária. Nós estamos falando de grandes grupos bilionários, Vinícius. É que para mim e para ti, falar de 1 milhão de multa diária para todo mundo que está nos acompanhando, nossa, a pessoa não tem, né, esse patrimônio. Nunca terá, né, no nosso caso, que somos trabalhadores, né, enfim. Mas, assim, para esses caras, 1 milhão é nada. Então tem que ser multa diária de 50 milhões. Tudo bem voltar para o ar, mas multa diária de 50 milhões para não ser... como é que a gente pode dizer...
bom o crime. Para não compensar, né, deputada? Não compensa o que eles fazem, né? Pagar 1 milhão tem que estar tudo bem para eles, né? Para quem tem uma renda de bilhões de reais, e eles começaram, então, agora, uma ofensiva pesada, porque eles não querem ser responsabilizados, Vinícius. Responsabilizados solidariamente pelo golpe, responsabilizados por manter a indústria de ódio, de mentira, de fake news que custam vidas nas redes sociais. Eles não querem ser responsabilizados de ter que pagar o trabalho dos jornalistas e dos artistas brasileiros. Eles querem seguir numa ideia de terra sem lei para seguir ganhando lucros bilionários com o mercado do tamanho do Brasil e, ao mesmo tempo, não ter responsabilização. E nós vimos o que aconteceu, né, nessa ausência de legislação em 2018, ou o quê? O Bolsonaro ganhou só pela fraude eleitoral que tirou o Lula da eleição? Não tenho dúvida. Se o Lula tivesse concorrido... Claro! Se o Lula tivesse concorrido, eu acho que ele não teria conseguido ganhar, mas talvez tivesse. Agora mesmo, na eleição de 2022, o esquema de patrocínios, etc., que a extrema-direita fez, e as mentiras sistemáticas que construíram com a ajuda de um gabinete do ódio que fomenta a mentira. Sabe que eu acho que isso o projeto é muito bom. O Orlando fez um trabalho incrível. Porque, veja, às vezes tem a Dona Maria, desavisada, que recebe no grupo da família uma fake news e repassa. O projeto não responsabiliza a Dona Maria. O projeto responsabiliza quem foi o fomentador, responsabiliza na retirada de conteúdo. Claro, a Dona Maria não pode ficar mentindo nas redes sociais dela depois que foi identificada a mentira, e as plataformas notificadas têm o direito do usuário poder recorrer, e tudo dentro do devido processo legal. Mas busca responsabilizar os grandes grupos que financiam a indústria do ódio, como aquela empresa israelense que era paga por determinados grupos econômicos e políticos internacionais para produzir uma enxurrada de mentiras, né, no processo eleitoral. Se a gente pegar o que a Cambridge Analytics fez, por exemplo, no Brexit e na eleição do Trump, é crime. E o projeto busca quem é, obviamente, os fomentadores, né, os financiadores e essa indústria da produção da mentira. Isso é importante também, né, para os usuários saberem. Agora, o que não dá é para confundir crime com liberdade de expressão, e eu tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo não compartilha dessa ideia. O que não dá é para não ver que quem está atacando o PL são as big techs e a extrema-direita brasileira. E nós não podemos cair nessa cantilena enfadonha de manter uma lógica de não ter transparência e as big techs pagarem quem quiserem. Hoje podem querer pagar um veículo aqui, amanhã outro, amanhã não pagam nenhum, e ao mesmo tempo não ter controle, e a ideia é de começar a remunerar o trabalho de quem produz jornalismo, de quem produz arte, como no caso dos artistas. O que não dá é para a gente não ver que é uma chance ímpar de avançar nessa legislação no Brasil. Nós não conseguimos avançar antes da eleição e nós vimos a falta que fez não ter uma legislação na eleição em 2022. Não dá para ir para 2024 sem uma legislação clara e esses caras seguirem, atuando de forma ilegal, sem transparência, mantendo o discurso de ódio, mantendo mentira nas redes sociais, que custa vida nas crianças da escola, custa a vida de quem é vítima das fake news, custa a liberdade democrática e a própria democracia brasileira. Chega! Muito bom, deputada. Muito obrigado aí pelas suas explicações. Bastante veemência e clareza, né?